Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do programa Agronegócio. Muito bom dia e obrigado pela sua participação no nosso programa. E no programa de hoje nós vamos falar sobre o mercado do boi gordo, vamos comentar também sobre o modal ferroviário no Brasil, vamos falar sobre gestão de risco na pecuária de corte, o que é e como fazer. Vamos comentar sobre a retirada da alíquota de importação de vários produtos e vamos comentar também sobre o uso de plantas medicinais que ajudam a melhorar o efeito da artrite, artrose e outras dores. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre o mercado do boi gordo. O mercado físico do boi registrou preços estáveis agora na semana passada, na última sexta-feira, segundo a análise das safras e mercado. O dia foi marcado por negócios muito fracos, com alguns frigoríficos optando por se ausentar da compra de gado, avaliando as melhores estratégias para a aquisição de boiadas no curto prazo. Após a alta dos preços na virada do mês, foi evidenciada uma boa fluidez dos negócios, permitindo que os frigoríficos avançassem em suas escalas de abate de maneira satisfatória, que atendem entre 5 e 7 dias, úteis em média. Para que haja continuidade do movimento de alta, se faz necessário a ocorrência de algum fato novo que motive os frigoríficos a pagar preços ainda mais altos pela arroba do boi gordo. Pelo menos é o que aponta Safras e Mercado. A demanda doméstica de carne bovina, por si só, não parece reunir as condições necessárias para justificar movimentos ainda mais robustos. E com isso, lá em São Paulo, na capital, a referência para a arroba do boi gordo está na casa de R$ 326 na modalidade a prazo e o mercado estável. E agora eu vou comentar sobre o modal ferroviário no Brasil. Até o ano de 2035, o modal ferroviário deve atingir pelo menos 30% de participação na matriz de transportes brasileira, podendo chegar a 47%. Pelo menos é o que projeta o Plano Nacional de Logística 2035, que traça 9 diferentes cenários para o planejamento e desenvolvimento da infraestrutura de transportes no Brasil. O documento foi oficialmente lançado pelo Ministério da Infraestrutura, que estima uma tendência de crescimento da malha ferroviária acima de 61% em extensão. O desenvolvimento do modal ferroviário é um dos destaques do PNL, já que o governo prevê um avanço significativo desse modal, que é considerado mais eficiente, menos poluente que o transporte por rodovias, predominantemente aqui no Brasil. Hoje, as rodovias respondem por mais de 60% da matriz, em comparação com cerca de 20% de participação das ferrovias. E para chegar a esse novo patamar, o governo federal conta com novos leilões de ferrovias e a execução das obras já previstas. Entre os destaques da malha ferroviária está a Ferroviária Norte-Sul, já licitada, a Ferroviária de Integração Oeste-Leste, com o primeiro tramo já leiloado, a Ferrovia de Integração Centro-Oeste e a Ferrogrão, que sofre com imbróglios jurídicos para sair do papel, e segundo os parâmetros da Empresa de Planejamento e Logística S.A., cada tonelada de CO2 não emitida corresponde a R$ 71,43 em valores, isso em 2020. Isso significa dizer que, na média dos cenários simulados, o ganho ambiental da evolução da matriz de transporte para modos menos poluentes seria de R$ 620 milhões de reais. E agora eu vou conversar com André Luiz Monteiro Ferro.
O André, ele é veterinário e é diretor da Precisão Consultoria. E nós vamos falar de um tema interessante, nós vamos falar sobre gestão de risco na pecuária de corte, o que é e como fazer. André Luiz, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, muito bom dia, tudo bem? Como é que tá, Tony? Tudo jóia? Eu estou vivo ainda, tá ótimo. Tá tudo bom? Graças a Deus, que é uma satisfação estar podendo participar de novo. Prazer com aqui você. é nosso. André, a pecuária, ela vem, desde 2016, 2017, ela vem, vamos dizer assim, sofrendo algumas pressões. Ora era carne fraca, depois vem vaca louca, depois o preço despenca e deixa o mercado muito agitado, muito complicado. Verdade. E a gente sabe que quem não tiver tudo na ponta do lápis, quem não tiver fazendo os seus cálculos, seu planejamento, ele corre o risco de ter uma pecuária aí, vamos dizer, só de prejuízos. E tem muita gente nessa situação, né? Infelizmente, Tony, infelizmente. A gente, quando pensou no tema para trazer aqui para conversar, né? Infelizmente, nós aprendemos com as pancadas que a gente leva da vida, né? Uhum. E a gente está vindo de uma sacudida forte no mercado, que foi essa situação da carne fraca. E o que impressionou a gente, que trabalha com gestão, é a quantidade de produtores que entraram em contato conosco, perguntando, e agora, o que eu faço? Aí a gente, investigando para entender a situação do produtor, a gente encontrou situações de produtor de 100, de 200, de 1.000, de 2, 3 mil animais fechados, que esperou a hora do boi, quando o boi estava pronto para ligar para o frigorífico, e deu o azar de pegar essa situação. Então, assim, como você bem colocou, a gente vem numa pecuária que está mudando muito, né? A volatilidade, a certeza que nós temos é que a mudança ela vai ser constante, né? Então, assim, nós temos que estar atento a essas situações de mercado e buscar nos proteger. Porque, como essa situação desses produtores que pegaram essa época de preços muito baixos em função de um problema sanitário, os prejuízos são enormes, são enormes. Mas o que eu sempre venho dizendo é o seguinte, infelizmente, o setor da pecuária, quando a gente fala pecuária, é bom deixar claro que pecuária subentende-se suínos, bovinos, frango, aves, né? E quando a gente fala de pecuária de corte e também pecuária de leite, nós estamos nos dirigindo a dois setores específicos. A pecuária de corte, infelizmente, é um dos setores ainda que eu acho, na minha visão, muito mais atrasado quando você compara com sojicultor, com agricultor, com o pessoal do suíno, do frango. Atrasado no que eu digo, não em tecnologia, mas atrasado em gestão, em planejamento, em condição do seu negócio, né? Em conduzir o seu negócio. Exatamente. A gente, quando começa numa fazenda, a nossa preocupação é muito de identificar primeiro, não a parte produtiva, porque as fazendas, de um modo geral, elas são eficientes de maneira produtiva. São, sim. A nossa preocupação maior é com a parte financeira, porque a gente fala o seguinte, se o produtor tiver feito a compra na hora certa, se ele pôs insumo com preço bacana dentro da fazenda, se ele vender na hora certa, ele pode até não ser o melhor produtor da região, ele vai ter pouco lucro. E pouco lucro não quebra ninguém, né? O que quebra é prejuízo, né? Prejuízo. Então, o nosso foco está nessa situação. E aí, nessa realidade nossa de 60 dias, perguntando para os produtores, mas o que vocês fizeram, como é que está a situação? E a gente pergunta sobre put, sobre call, sobre gestão de risco. É impressionante a quantidade de produtores que não sabem o que a gente está falando, né? Então, assim, eu acho que é importante trazer essa informação para o produtor, que hoje existem maneiras da gente, da porteira para dentro, se preocupar com produção, lógico, mas da porteira para fora, agir de forma a diminuir esse risco da pecuária, né? A pecuária está uma atividade que está cada vez mais volátil. A gente estava falando sobre cotação de preço de boi. Sexta-feira a gente estava falando em 320, 326 São Paulo, né? Veio de uma semana de crescente de preço. No final da semana, sexta-feira, quando parecia que estava tudo bem, frigorífico já saindo do mercado e fazendo pressão baixista. Então, se a gente não agir da porteira para fora de forma estratégica, nos protegendo com relação ao mercado, acho que as situações onde a gente vai tomar prejuízo em função de não estar fazendo essa gestão de risco vai ficar cada vez mais comum, infelizmente. Mas eu vejo que a pecuária ela vem de uma escola, vamos dizer assim, onde nós tínhamos duas épocas distintas, a época das águas e a época da seca. Aí, vender na época das águas era barato porque todo mundo tinha boi gordo. Então, vamos segurar o boi para vender na época da seca.
Aí o preço da arroba estoura. Só que as coisas mudaram. Não tem mais época das águas e não tem mais época da seca. Não tem. Quer dizer, hoje nós temos que comprar um bezerro de 10, 12 meses de idade e esse bezerro tem que ficar no máximo 10, 12 meses na fazenda. Você tem que mandar ele embora com 20, 22 arrobas e PT saudação. Exato. Aquele negócio de você ficar com um boi 2, 3 anos na sua fazenda, acabou, já era, não existe. Então, o pecuarista hoje, ele tem que utilizar as ferramentas que existem fora da porteira. Exatamente. Não é isso? E quando a gente pergunta para o produtor, mas falando em termos um pouco técnicos, vai falar put, call, o produtor não, mas o que é isso? Peraí, você faz seguro da sua caminhonete? Não, faço. Seguro da caminhonete eu faço. Então pronto. Pronto, é um seguro de arroba de boi. Então, nós tivemos um cliente que nessa situação, desse imbróglio todo que teve, estava segurado com o boi a 318. E matou o boi a R$ 267 a arroba, que foi no finalzinho de outubro. Ganhou. Então, quer dizer, ele recebeu do frigorífico os 267, mas teve essa diferença porque ele tinha esse seguro contra o acidente, né? Que a analogia mais fácil de entender, é o seguro do carro. Então, esse tipo de ferramenta existe. E não tem, não é como, por exemplo, a operação na bolsa, onde você tem os ajustes. Você paga aquele valor por arroba e não tem mais que pagar nada. O que pode acontecer, assim como na caminhonete, é você não bater o carro. Graças a Deus não precisamos usar o seguro. Né? Agora, se por um acaso acontecer uma situação como essa, você está segurado e vai receber aquele valor que você travou. É diferente de redear na bolsa, Sim, diferente de fazer um boi a termo, né? Que às vezes o produtor entende um pouco melhor. Boi a termo eu não faço porque o frigorífico isso ou aquilo outro. Mas existem outras opções. Né? Dá uma situação recente, dois exemplos interessantes que aconteceram foi que um dos produtores que nós tínhamos no confinamento, ele não fez proteção. E aí uma outra forma que a gente entendeu que pudesse ser interessante, e graças a Deus acertamos, ele entregou o boi nos 267, só que ele foi na bolsa e comprou a arroba a 282, se eu não me engano. Entendi. Apostando na alta, e ela subiu. Então o prejuízo que ele tomou no físico, ele conseguiu recuperar uma parte no financeiro. Se ele não tivesse saído do financeiro, talvez ele tivesse ganhado até mais dinheiro. Né? Mas ele saiu, diminuiu o prejuízo. Então, olha que ferramenta bacana que existe ao alcance de qualquer produtor, né? Basta ele se informar para fazer isso. Né? Então, e uma outra situação interessante é que tem a put, tem a call e tem as composições, porque às vezes a put está cara. Então, tem uma composição que chama colar, que você compra um seguro contra o acidente e um seguro para limitar a alta. E aí, às vezes, o custo disso é zero e você está protegido. Então, teve cliente nosso que fechou a 318, se baixar ele recebe 318, e se subir ele vai receber até 348. Então, quer dizer, a pessoa está ali com o jogo dela feito, é só... Ferramenta tem. Ferramenta tem. O mercado está cheio, é só saber utilizar. Exatamente, exatamente. Bom, André, nosso tempo acabou. E a coisa passa rápido, conversa boa passa rápido demais. André, eu quero trazê-lo mais vezes aqui, vamos combinar para você vir mais vezes, porque tem muita coisa para a gente falar, tá certo? Combinado. Eu agradeço a sua presença e muito obrigado, André. Eu que agradeço. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre a retirada da alíquota de importação de mais de 80 produtos e vamos comentar também sobre o uso de plantas medicinais que ajudam a melhorar os efeitos da artrite, artrose e outras dores. Um minutinho só, nós voltamos já. Nosso objetivo é ter no olhar de cada pessoa um futuro. E trabalhamos muito para que esse futuro seja melhor com assistência técnica, saúde e educação. Trabalhamos ao lado de cada produtor rural para defender, valorizar, qualificar e capacitar quem produz. E ao lado da sociedade, levando saúde com Campo Saúde, educação com Agri-Futuro, através de todas as nossas ações. Sistema FAEG, ao seu lado sempre que precisar. No campo, tudo tem seu tempo. E em todo tempo, você pode contar com o crédito do Banco do Brasil. Seja para custear despesas do dia a dia, comprar animais para recria e engorda, contratar serviços e muito mais. O maior parceiro do agro de todos os tempos está o tempo todo aqui para apoiar você, produtor rural. Conheça nossas linhas de crédito para custeio e contrate sempre que precisar. Banco do Brasil, para tudo que o agro imaginar. Na madrugada, com o leite já tirado, o trator já tá ligado. Quem é do campo não espera por milagre. Começa cedo numa máquina da Camagre.
trabalhando a terra ou tratando o gado, produz melhor com a Camagre ao seu lado. Camagre, as melhores marcas sempre ao seu lado. A força econômica do Centro-Oeste, referência no agronegócio, uma das economias que mais crescem no Brasil. É nesse cenário que o Senar Goiás vem transformando a vida para quem quer produzir e inovar. E conhecimento na prática é no Senar Goiás. E onde o Senar estiver, pode olhar em volta que você vai ver sonhos se transformando em realidade. Do campo à cidade, vem com o Senar Goiás. Quer aprender? Vem para o Senar Goiás, a maior escola da terra. Lumage, nas principais cooperativas e revendas do Brasil. O Vovô Raul tá te esperando para conhecer mais um novo talento. Neste sábado, 2h15 da tarde, tem Programa Raul Gil. Agronegócio. Oferecimento Lumage, nas principais cooperativas e revendas do Brasil. Senar Goiás, a maior escola da terra. Eu estou de volta ao programa e agora nós vamos comentar sobre a retirada da alíquota de importação de vários produtos. Recentemente, o governo federal, ele anunciou a redução de 10% na alíquota de importação de insumos usados por vários setores no país. A medida está em vigor desde 12 de novembro. E a decisão do Comitê Executivo de Gestão, o GSEX, da Câmara de Comércio Exterior, vale para 87% dos produtos importados de fora do Mercosul, abrangendo bens como feijão, carne, massas, biscoito, arroz, materiais de construção, dentre outros. O objetivo é diminuir os preços dos alimentos e serviços ao consumidor. Vitaminas e aminoácidos para as rações animais estão entre os 10 mil itens beneficiados até o final de 2022. O país tem uma cadeia consolidada de produção de aves e suínos que devem ser impactados diretamente com uma redução nos custos de produção. O Brasil é o maior exportador de carne de frangos e o quarto produtor de carne suína. O brasileiro consome 46 quilos de frangos por ano e 16 quilos de carne suína. E agora eu vou comentar sobre a ampliação de cotas para importação. A União Econômica Eurasiática, bloco composto por Rússia, Armênia, Belarus, Cazaquistão e Quirguistão, aprovou a ampliação de cotas para importação com tarifa zero de carne bovina e suína destinada ao processamento. O Brasil poderá ser um dos beneficiados pela medida. A cota russa para a carne bovina de 200 mil toneladas será válida para todo o ano de 2022. Já para a carne suína, a cota russa será de 100 mil toneladas, com validade entre 1º de janeiro e 30 de junho do próximo ano. A medida aprovada na semana passada prevê cotas que totalizam 38.500 toneladas de carne bovina fresca, refrigerada ou congelada aos demais mercados do bloco. E dessa fatia, 5 mil toneladas são para a Armênia,
21 mil toneladas para o Cazaquistão e 5 mil toneladas para o Quirguistão e 7,5 mil toneladas para Belarus. Ainda há cotas de carne suína congelada, são 5 mil toneladas para a Armênia e 7 mil toneladas para o Cazaquistão. O volume de carne suína fresca, refrigerada ou congelada para Belarus é de 20 mil toneladas. E agora eu vou conversar com a doutora Mara Rúbia Ferreira de Freitas. Ela é farmacêutica, homeopata e diretora da Naturofarma. E nós vamos falar sobre um tema interessante. Nós vamos falar sobre como melhorar as dores crônicas, artrite, artrose e dores em geral através de plantas medicinais. Doutora Mara Rúbia, muito bom dia. Obrigado pela sua presença no nosso programa. Tudo bem? Bom dia para você, bom dia para todos. Tudo certinho? Tudo certinho. Ah, então tá bom. Só não Fora as dores, né? Tirando as dores, né? Tá tudo ótimo. Tá tudo ótimo. E depois dos 45, 50, haja dor, hein? Haja dor. E artrite e artrose é um negócio assim bem comum, né? Bem comum. É um quadro já inflamatório, muito comum depois dos 40, 50, né? Uhum. E a pessoa tem que começar a prevenir cedo, né? Uhum. Fazendo atividade física, que é muito importante, né, para você fortalecer a sua musculatura e evitar quadros inflamatórios, né, através de uma alimentação boa e equilibrada, porque com isso a gente melhora muito essas dores, né? Controle do estresse e ansiedade, que é um grande vilão, né, na questão das dores, ansiedade há um descontrole hormonal, né, devido ao estresse e ansiedade, e isso compromete o nosso corpo de uma forma geral. Doutora Mara Rúbia, de maneira geral, e eu sou testemunha disso, porque eu estou tomando uma série de alguns produtos, vamos dizer, uns remédios, e está dando muito certo. Exatamente. Inclusive tem o cúrcuma longa e não tem gengibre no meu não, né? Não, mas tem Boswellia serrata, tem outras plantas. Coisas, né? Outras plantas. A erva baleeira, que é muito importante como um anti-inflamatório natural, né? Agora, para esses problemas de artrite e artrose, cúrcuma longa e gengibre, é bom? Muito bom. Todas duas têm ações anti-inflamatórias potentes, tanto o gengibre como o açafrão, o cúrcuma longa, né? Uhum. Inclusive estudos clínicos, tem hoje muitas literaturas e muitos trabalhos científicos comprovando esses efeitos e como que atua no nosso corpo essas plantas medicinais. Pode ser através de chás, pode ser através de plantas em forma de sachês, pode ser na forma de cápsula ou extratos secos, ou mesmo na forma de tintura. Então, assim, ver qual que é a melhor preparação dependendo de cada caso, né? Unha de gato sucupira. A unha de gato também é uma planta da Amazonas, é uma planta que tem um poder modulador da inflamação, uma planta muito boa como modulador da inflamação e também como anti-inflamatória, melhorando nossa imunidade e, de uma certa forma, também melhorando a sucupira, nem se fala, né? Uma planta aí do cerrado, tem um poderoso efeito anti-inflamatório e para dores. Erva baleeira e alho. Erva baleeira tem uma planta brasileira, também é uma planta, é uma árvore, tipo um arbusto, né? Uhum. É uma árvore de pequeno porte, que as folhas dela são utilizadas para dores, para inflamação de uma certa forma, tanto no uso oral como no uso tópico, né? Hoje existe até pomadas aí no comércio, à base da erva baleeira. Malva branca e canela. Malva branca também é uma planta poderosa, também como dá força. No Ayurveda a gente chama até que é uma planta que dá vida, dá força para o corpo de uma forma geral. E é uma poderosíssima anti-inflamatória. E a canela também. A canela também é uma planta muito conhecida, né? Inclusive na alimentação, mas tem um efeito medicinal em doses adequadas, né? Dependendo também, claro, da pessoa. Pata de vaca e chapéu de couro. A pata de vaca também é uma planta muito comum, né? Muito comum aí, inclusive no Cerrado, né? Nós temos ela também cultivada. É uma planta poderosíssima como anti-inflamatória, inclusive também ela é muito usada por diabetes. É mesmo? Como um efeito hipoglicemiante, mas o efeito anti-inflamatório dela é maravilhoso.
Arnica e a Boswellia serrata. A arnica, né, já é consagrada. Aí, né? Inclusive, você pode usar ela topicamente ou mesmo oral, através da homeopatia. Né? Você não usa chá, mas você usa o produto homeopático, a base da arnica. E também cremes ou pomadas e mesmo óleos medicados na forma de uso tópico, né, para a inflamação de uma forma geral. Aí nós temos um ninho. E a Boswellia, né? A Boswellia é uma planta maravilhosa, estudada, pesquisada, vários extratos aí no mercado dessa planta que tem um efeito maravilhoso como anti-inflamatório. O ninho indiano e óleo de alho. O ninho indiano, que é uma planta também anti-inflamatória, tem vários efeitos medicinais, inclusive para dores, para digestão, para problemas de pele, para parte de fígado. É uma planta que tem vários, inclusive na imunidade também, ela reforça muito a nossa imunidade, e para o diabetes, mas para dores, como anti-inflamatória, ela é realmente muito boa, muito eficiente. Mamona e malva. E o alho também, o alho é poderosíssimo anti-inflamatório. Inclusive, baixa pressão, tem um efeito anti-inflamatório muito bom. E a mamona, você pode usar ela de uso tópico, através de óleos medicados. Você coloca o óleo de mamona com a própria folha, você prepara, nós fazemos uma preparação à base de óleos com plantas, com suco fresco das plantas, que vai ter um efeito tópico maravilhoso para a dor. Bom, dores no geral, né? Isso tudo que a doutora Mara está falando, é bom a gente observar o seguinte, não é você chegar e sair meio doido aí, fazendo chá e esfregando isso, não é assim. Quer dizer, primeiro vai num profissional, num médico, e ele provavelmente vai receitar isso aí, pode entrar em contato com a senhora, né, doutora Sim, Mara? eu acho que... E fazer o que a senhora fez comigo, né? Você tem que fazer uma análise, né, de cada caso, claro. ver a melhor planta, porque existem muitas plantas, né, que a gente pode estar utilizando. A gente falou de algumas, mas tem inúmeras outras. Então, e uma associa com a outra, né? Exatamente, ver qual que é melhor para cada caso, né? E pesquisar também, usar atividade física, usar hidratação, né, tomar bastante água, essas medidas gerais e o controle do estresse, porque a dor tem um cunho emocional muito grande. Muitas vezes a pessoa tem dores porque ela está toda desequilibrada, inclusive o seu sistema emocional desequilibrado. E bagunça o corpo. E bagunça o corpo. A gente sabe que toda doença começa na mente. É verdade. Começa no nosso sistema nervoso. Então, é preciso olhar por isso que a gente fala, de uma forma integrativa, de uma forma holística, né? Ver nosso organismo como todo. Bom, e se você quiser saber mais, por exemplo, a doutora Mara tem um livro que é Essência da Saúde, Plantas Medicinais e Alimentação. É sensacional esse livro aqui, muito bom, tem tudo que você precisa para basicamente quase todos os problemas. Inclusive tem um capítulo desse para dores, aparelho locomotor, né? Dor, artrite, artrose, falando exatamente algumas coisas que a gente falou aqui. Muito bom isso aqui. Doutora Mara, mais uma vez, obrigado pela presença da senhora e até o próximo. Até o próximo, muito obrigada, obrigada a todos. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase: jamais confie em alguém que nunca cometeu erros. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. A informação com credibilidade. O jornalismo onde você tem voz. Jornal do Meio-Dia. Logo mais às 11h40. A seguir, Primeiro Impacto, continuação.